Morro cede em Ouro Preto e esmaga um antigo casarão. Acabou de acontecer e a gente já vai descobrir juntos na edição de hoje se tinha gente dentro dessa casa. Veja as imagens. O morro cede e o casarão que está ali embaixo não aguenta a pressão do peso da terra e da mata que vai caindo e cai. A gente vai ver, ó, bom, as pessoas estavam filmando de longe, tinha até um drone, então talvez eles tivessem visto alguma coisa antes, né, parte do morro cedendo e tiveram tempo de avisar os ocupantes do imóvel do risco iminente. Será? Tomara que sim, a gente já atualiza essas informações. E o prédio que desabou parcialmente em Taguatinga parece que agora está caindo pro lado. Tatuzinho, pode cair em cima de outros imóveis? É com você, amigo. Pois é, Malta, esse prédio, né, hoje completa o 7º dia dessa tragédia, quase que foi uma tragédia aqui em Taguatinga. Veja só, nesse momento agora a gente percebe que engenheiros foram contratados pelo dono do imóvel para que coloque aí tapumes para isolar toda essa área, essa parte de trás do prédio, bem como também a parte da frente. Mas como você disse, Malta, mostra ali, Dentinho, olha só o tamanho da rachadura dessa parte que acabou inclinando cerca de 50 centímetros, ou seja, o imóvel há riscos de novos desabamentos aqui em Taguatinga, viu, Malta? Então segura aí, por gentileza, Tatu, para a gente já atualizar a situação contigo. A gente vai ver também o registro de uma cliente de lanchonete que aparentemente insatisfeita com o serviço e com o produto, se sentiu no direito de humilhar os trabalhadores. Essa mulher passa 15 minutos xingando o povo de um tudo. A gente apurou que essa senhora de comportamento nada civilizado é servidora pública do GDF, recebe pensão militar, cai mais de 20 mil reais por mês na conta dela. Quer dizer, não estava passando por dificuldade nenhuma financeira que fosse para poder chegar num estresse como aquele e humilhar as pessoas. Uma vergonha. No Gama, um suposto caso de traição terminou em carro quebrado no meio da rua. A mulher, furiosa, danifica o veículo estacionado e diz que o companheiro está dentro do prédio com a amante. Nós temos a imagem aí, Netinho, para o pessoal começar a ver. Quem filma, reage e comenta e bota a lenha na fogueira são as vizinhas que estavam ali no prédio, que viram a mulher lá embaixo com um galho, batendo tudo, quebrando tudo, xingando o companheiro que estava dentro do prédio e dizendo: aparece aqui que eu quero acertar as contas com você. Já já a gente vai mostrar essas imagens, aguenta aí. Operação policial prendeu um pedreiro suspeito de aplicar um golpe de R$1 milhão e mais 100 mil euros num casal aqui do Distrito Federal. Como assim, Márcio Fontinelli? Oi, Felipe, seja bem-vindo de volta. Pois é, esse rapaz aí, ó, responde a mais de 20 processos na justiça, estava foragido há 10 meses e tem o costume de enganar as pessoas. Ele enganou um casal de alemães que moram aqui em Brasília e conseguiu faturar aí mais de R$1 milhão. Se a gente levar em consideração os euros, vai chegar a quase 2 milhões. Daqui a pouquinho eu conto toda essa história para você e para todo mundo que está acompanhando a gente no SBT Brasília. É claro que dá ruim, né? Se pegar o que não é seu, quase sempre dá problema. Crianças estão quase voltando às aulas e a pergunta é a seguinte: vai ter vacina antes disso? No Brasil, 20 milhões de crianças estão na faixa etária da vacinação, de 5 a 11 anos. O que preocupa muitos pais e responsáveis é que as aulas presenciais têm data para começar, mas a vacinação desse público ainda não. Muito bem, a gente já começou o jornal e a gente começa a edição de hoje com as informações sobre o grave deslizamento de terra de uma encosta em Ouro Preto, Minas Gerais. Você acompanha comigo agora as imagens que foram registradas. Foi agorinha há pouco, no fim da manhã. Segundo a Defesa Civil Municipal, ninguém se feriu. A prefeitura afirmou que o casarão já estava interditado desde 2012. De acordo com os órgãos, o solo estava encharcado por causa das chuvas dos últimos dias em Ouro Preto. Veja a imagem aérea, impressionante. A floresta encharcada de terra, o morro vai cedendo, você vai ver já já um curto-circuito nos fios de eletricidade e logo no canto direito da tela o casarão que desaba porque não suporta, evidentemente, a pressão da água e da lama e da terra muito molhada ali em cima.
Ouro Preto está entre os municípios em situação de emergência em Minas Gerais por causa dos temporais. A Defesa Civil orienta que as pessoas não passem pela região. Isso foi agorinha há pouco, viu, gente? A nossa produção conversou com o Tino Ansalone, que é jornalista do jornal Voz Ativa, um portal de notícias de Ouro Preto, e ele nos disse o seguinte: ele disse que a área já dava sinais de desmoronamento, que já era uma área de risco, e informou pra gente que hoje pela manhã a Defesa Civil já tinha sido acionada e que eles interditaram todas as vias próximas a esse local 20 minutos antes do desmoronamento acontecer. Ele falou também que essa via é a mais movimentada da cidade, que passa carro e pedestre por lá o tempo inteiro e que agora está interditada. Isso foi no fim da manhã em Ouro Preto, que é uma cidade mineira de 75 mil habitantes, fica a 100 quilômetros de distância da capital Belo Horizonte. E a gente, na edição de hoje, eu peço para você alguns minutos para que a gente tenha outras informações mais atualizadas. Se há vítimas, já posso dizer para vocês que não, porque a Defesa Civil foi acionada a tempo de esvaziar o local. E quando vocês viram que ali o morro desabou, não tinha ninguém por perto, a gente quer saber como é que fica a situação por lá. A gente vai ver na edição de hoje, daqui a pouquinho. A campanha de vacinação infantil contra a Covid-19 começa neste domingo. Num primeiro momento, o GDF deve receber pouco mais de 16 mil doses para imunizar mais de 260 mil crianças de 5 a 11 anos de idade. Neste primeiro momento, a Secretaria de Saúde vai dividir a aplicação das doses em 2 grupos. Crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, deficiência ou síndrome de Down vão ter prioridade no esquema de imunização, com 6 mil doses reservadas. O prazo é diferente. Nós vamos receber também as seringas, porque as seringas são diferentes, entendeu? E o insumo, ele é diferente. Não se pode pegar um frasco de Pfizer para adulto e dividir para as crianças. Não existe isso. Mas para as crianças sem comorbidade, a vacinação infantil vai seguir o mesmo esquema de faixa etária adotado para os adultos. Primeiro são as crianças de 11 anos, depois as de 10 anos e assim sucessivamente até chegar em quem tem 5 anos. O processo vai acontecer conforme novas doses da vacina da Pfizer forem enviadas pelo Ministério da Saúde. Ao todo, serão 11 pontos de vacinação fixos e 10 mil doses disponíveis para quem tem 11 anos. No plano piloto, Cruzeiro, Sobradinho, Planaltina, Paranoá, Santa Maria, Ceilândia, Braslândia, Taguatinga, Guará e Samambaia. Crianças do grupo prioritário que não possuem problemas de locomoção podem ir até um dos pontos. E um posto itinerante vai vacinar em casa quem não consegue se locomover. Não haverá distribuição de senha. Em princípio, no próximo dia 20, nós vamos receber mais uma etapa de vacinas, de modo que há necessidade de tranquilidade que vamos conseguir vacinar todos num determinado período que vamos receber essas vacinas. Com as poucas doses disponíveis, a vacinação inicial apenas para o público de 11 anos frustrou quem queria vacinar os filhos já neste domingo, como este pai, que vai ter de esperar mais um pouco para imunizar a filha de 9 anos. Nós decidimos vaciná-la porque acreditamos que a vacina é o melhor caminho para a gente conseguir diminuir essa pandemia. E mesmo a espera não vai tirar a ansiedade do Thiago em receber a imunização contra a Covid-19. Ele tem 10 anos e já está contando os dias. Vou me vacinar, porque eu sei que a vacina vai me proteger e proteger quem eu amo. Eu sou a Bárbara, mãe do Thiago Henrique, e aqui na nossa casa nós decidimos que ele será vacinado. Eu entendo que como mãe eu tenho responsabilidade em protegê-lo e proteger quem convive com ele. Então a nossa decisão é que a ciência está ao nosso favor, está aí nos ajudando e é por isso que ele será vacinado. E se Deus quiser, vocês permanecerão muito saudáveis, mãe e filho. Obrigado pela participação aqui no jornal. Ainda sobre esse tema, cerca de 20 milhões de crianças de 5 a 11 anos estão se preparando para a volta às aulas. E muitos pais estão temendo o retorno antes do início da vacinação dessa faixa etária contra a Covid-19. A colônia de férias é uma prévia da rotina que começa no mês que vem. Passar o álcool gel é tarefa já na chegada. No almoço, distanciamento.
E depois da brincadeira, mais cuidados. Mesmo no frio, as janelas estão sempre abertas na escola, então a escola é toda arejada. E mesmo protocolo, sintomas gripais, febre, não pode vir para a escola. A vacina contra a Covid-19 está sendo aplicada em crianças de pelo menos 30 países. A dose é menor, com tampa laranja. Aqui no Brasil, o governo federal planeja começar por faixa etária, com prioridade para quem tem comorbidades ou deficiências. No Brasil, 20 milhões de crianças estão na faixa etária da vacinação, de 5 a 11 anos. O que preocupa muitos pais e responsáveis é que as aulas presenciais têm data para começar, mas a vacinação desse público ainda não. Até agora, segundo o Ministério da Saúde, a Covid-19 matou 301 crianças na faixa dos 5 aos 11 anos. O ideal é que a gente tivesse a possibilidade de vacinar todas as crianças antes do início do ano letivo. O Brasil tem capacidade de vacinação nas suas salas para vacinar toda a população pediátrica em tempo hábil. Mas para isso a gente precisa ter as vacinas. Henry é o único da família que ainda não foi vacinado. Eu tenho esperado ansiosamente por essa vacina, pela socialização dele, pela saúde dele, pelo convívio familiar que a gente perdeu nessa pandemia. São só 5 anos de vida, o suficiente para saber por que a vacina é necessária. Para não ter seguro do coronavírus. Olha, o aumento dos casos de Covid por causa da variante Ômicron aumentou drasticamente a procura por testes, né? A Rede D'Or de hospitais privados, por exemplo, anunciou que, considerando esse aumento da demanda e a limitação dos recursos, agora vai priorizar a realização dos exames nos pacientes com indicação clínica e também para os profissionais de saúde. Aqui no Distrito Federal, a Secretaria de Saúde informa que há 4 pontos que atendem a população, independentemente da unidade básica de saúde que seja referência do morador. Tem 4 pontos atendendo. O repórter Paulo Vitor Tatuzinho foi até a UBS 2 hoje na Asa Norte e tem mais informações pra gente. A procura por testes da Covid-19 aqui no DF está alta e o GDF, por meio da Secretaria de Saúde, disponibilizou 4 pontos específicos. Um desses postos de saúde é a Unidade Básica de Saúde número 2, que fica aqui no bairro da Asa Norte, região administrativa do Plano Piloto. Agora veja só o interior da unidade nesta quinta-feira. A fila gigantesca que se forma, dobrando praticamente toda a Unidade Básica de Saúde na procura por testagem. Essa parte de cá tem o pessoal que procura para dose de reforço, a parte de lá tem a parte da testagem, mas além aqui da UBS número 2 da Asa Norte, tem também outros 3 pontos específicos. Um é o UBS número 1, que fica na Asa Sul. Tem também a rodoviária do Plano Piloto, com um ponto específico. E também o ponto de testagem que fica no aeroporto de Brasília, principalmente para testar aí os passageiros que chegam à capital federal. Além disso, as outras unidades básicas de saúde estarão também operando, oferecendo esses testes para a Covid-19. Agora é importante ressaltar que esses testes são realizados principalmente com sintomáticos e assintomáticos, aquelas pessoas que tiveram nos últimos dias contato com pessoas que contraíram a Covid-19. Esses testes estão sendo realizados nas UBSs, nos horários de funcionamento e principalmente, como a procura é muito alta, o GDF diz que irá atender conforme a demanda necessária. Mas agora é importante ressaltar que até os hospitais particulares aqui da capital já estão com a falta dessa testagem, por conta da falta de insumos necessários para a realização do teste para a Covid-19. Então, portanto, essas são as informações, 4 pontos específicos para fazer essa testagem. Um é o UBS número 2, outro, o UBS número 1 na Asa Sul, e também a rodoviária do Plano Piloto e o Aeroporto Internacional de Brasília, o Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek. Tá, deixa eu só falar um negócio. O Tatuzinho esteve hoje pela manhã lá na UBS 2 da Asa Norte e foi bastante destratado por uma senhora que estava lá esperando também para fazer o teste de Covid-19. A gente está aqui no jornal, ao vivo, todos os dias, para prestar um serviço à população. Por exemplo, acabamos de informar em quais pontos a população do Distrito Federal pode se testar gratuitamente para Covid, já que descobrir se você está infectado ou não é uma estratégia eficaz nesse momento para poder conter a propagação da variante Ômicron. Aí vai o repórter nosso da TV, lá para o UBS 2 na Asa Norte,
e tem que ouvir das pessoas que estão ali esperando para fazer teste, a quem ele procura por um relato, por um depoimento, para a gente poder mostrar aqui na televisão, grosseria, falta de educação, eu não sei, mas tem um pessoal que mora aqui no Plano Piloto, Asa Sul, Asa Norte, que quando procura um posto de saúde parece que fica com vergonha, não quer aparecer na televisão mostrando que está fazendo teste de graça do governo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, o SUS é para todos nós, o SUS atende o rico e atende o pobre. Se você mora no Plano Piloto, tem uma condição melhor financeira e está indo no posto de saúde para fazer teste, é direito seu também. Então, se você está indo lá no posto fazer teste, que mal tem você aparecer na televisão mostrando que você sim mora no plano e que está ali fazendo um teste de Covid. Parece que com uma vergonha, mora no plano e não pode aparecer no posto de saúde. Que palhaçada é essa? É importante tratar bem os nossos repórteres quando a gente chega até uma unidade básica de saúde como essa, para poder relatar o que está acontecendo, porque o que a gente quer fazer aqui é prestar um serviço público de informação para vocês. Não são todos, não, mas esse recado fica especialmente para essa senhora que destratou o nosso colega de trabalho hoje, que está todos os dias aqui se dedicando para informar bem a população e que não merece encontrar esse tipo de gente no meio do caminho. Tá. Ainda falando sobre pandemia, por causa do aumento do número de casos de Covid, o governo do Distrito Federal decidiu suspender os shows, os eventos e os festivais, segundo o GDF, com o objetivo de diminuir a transmissão da doença. Para a gente ter aqui uma ideia, a taxa de transmissão nesse momento no Distrito Federal é de 2,6. Isso significa que você pega 100 pessoas infectadas pela Covid e essas 100 vão transmitir o vírus para outras 260. Eu não me lembro, desde que a pandemia começou, de ter relatado aqui um número tão alto. Quer dizer, a Omicron está se espalhando de uma forma louca. Esse decreto foi publicado numa edição extra do Diário Oficial ontem à tarde, logo depois de uma coletiva de imprensa, onde várias autoridades participaram. Essa nova medida, quer dizer, de suspensão dos eventos, já está valendo a partir de hoje. Então, não pode mais ter nenhum evento, show ou festival aqui no Distrito Federal, justamente para que as pessoas não se aglomerem, segundo o GDF. Agora, ao vivo, a gente fala sobre esse assunto com Luiz Otávio Rocha, que é presidente do Sindicato das Empresas de Eventos do Distrito Federal. Ô Luiz, muito obrigado pela presença, boa tarde para você, seja bem-vindo ao SBT. Eu te pergunto se o setor estava preparado para essa medida, porque eu vejo que vocês estão sendo pegos de surpresa no momento em que achava que a retomada viria, tem emprego sendo gerado, encargo para ser pago e nesse momento vocês tomam esse revés. Muito obrigado pela presença, a palavra está contigo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Infelizmente, ontem fomos pegos de surpresa com esse decreto proibindo 100%, ou seja, há um lockdown para um determinado setor, que é o setor de eventos. E a gente não estava preparado para isso, porque a gente já vem conversando com o governo desde a semana passada, quando a Omicron aumentou muito o índice de transmissibilidade, porque nós sabemos da nossa responsabilidade e para isso nós estamos propondo para o governo desde a semana passada que se adote o protocolo que o governo impôs no ano passado para todos os setores que fazem aglomeração de pessoas. Aí vem eventos, ônibus, metrôs, feiras, shoppings, enfim, todos aqueles que participam da sociedade, economicamente falando, e que pode aglomerar pessoas. Nós somos solidários, não queremos, estamos preocupados com esse índice que está cada vez maior, mas sabendo que esse índice está aumentando de 0,8 e agora 2,6, como foi anunciado, que é muito alto, não foram os eventos que foram o vilão da história. O que está acontecendo houve um relaxamento total da população. Nós entendemos que o que o governo precisa fazer não é fazer travar um setor que precisa, nesse momento, de voltar à economia. Nós, diferente de 2020, que também fomos o primeiro setor da economia a parar, que também mostrou que isso não foi inócuo naquele momento, porque o que precisa é uma combinação de a sociedade, o setor produtivo e o governo estar juntos contra essa variante que é muito, muito eficaz na sua transmissibilidade. Nós sugerimos ao governo, estamos sugerindo novamente, fizemos um documento, protocolamos lá no gabinete do governador ontem, pedindo para que não haja um lockdown para o setor. Não é um setor que vai resolver, não é parando o setor que vai resolver. O que nós precisávamos, nós entendemos, é que volte o protocolo sanitário que o governo impôs no ano passado e que foi muito bem
aceito pela sociedade. Ou seja, voltar a obrigatoriedade de uso de máscara em qualquer lugar, voltar ao uso de testagens de temperatura, espaçamento, álcool em gel, enfim, tudo aquilo que nós usamos e usamos muito bem. Todos nós usamos no ano passado isso e deu certo. Acontece, isso é o nosso... a nossa percepção de que houve um relaxamento total da população a partir do Natal. Isso somos todos nós, todos nós fizemos esse relaxamento durante o Natal com a família. A gente sentia a necessidade de abraçar, abraçamos no Natal, abraçamos no Ano Novo. Diversas festas particulares, familiares aconteceram no Ano Novo e que houve realmente essa propagação, seja nas praias, enfim. Não setor que é culpado. E não é só um setor que tem que pagar a conta. O que esse decreto mostra que o governo quer dar uma resposta para a sociedade, parando um setor que não tem mais condição de parar, porque em 2020, quando a gente foi obrigado a parar, ainda existia uma reserva financeira para poder manter as empresas. Hoje não tem mais isso. O setor de eventos, o turismo em geral, não pode parar. Então, o que precisa é voltar o protocolo de segurança sanitária que foi imposto ano passado e que deu certo. O uso de passaporte, um evento que cobre o uso do passaporte da vacina, a matéria que foi anterior agora, mostrando que todos nós queremos vacinar, precisamos vacinar, o passaporte, testagem de temperatura, distanciamento, uso de álcool em gel, máscara para todo mundo, gente. O índice está com esse tão alto, 2,6, nunca teve. Se eu não me engano, no ano passado, o maior índice que nós tivemos foi 1,3 durante a crise que nós tivemos no ano passado. Mas agora é diferente, nós estamos vacinados e isso ajuda a minimizar os óbitos, né? Então a gente está surpresa. Oi? Abre meu áudio, por gentileza, Xande. Eu queria falar para você, Luiz, te agradecer pela participação. Você expôs as preocupações do seu setor de forma muito clara. Realmente é uma impressão geral que as pessoas deram uma relaxada depois do Natal. Como estávamos amplamente vacinados, muitas famílias se reencontraram, né? As pessoas voltaram a se abraçar depois de muito tempo. A Ômicron realmente foi um balde de água fria numa população que estava muito sofrida e já muito carente dos seus contatos, de poder voltar a abraçar os amigos, os familiares, os avós, as mães e os pais. E você deixou aqui o seu posicionamento. A gente espera que o GDF e que o governo federal, na medida que lhe cabe, encontre uma maneira de atender também ao setor de eventos, porque o que eu tenho dito para as pessoas é o seguinte, que quem está sofrendo não é óbvio que o grande artista que recebe um cachê milionário está sofrendo, mas quem realmente está sofrendo é o trabalhador desse setor de eventos que trabalha para montar um palco, para montar iluminação, para montar show. Gente, essas pessoas têm família também, essas pessoas também precisam voltar a trabalhar. A gente precisa encontrar um meio, um ponto de equilíbrio de segurança e de saúde, mas não podemos impedir essas pessoas também de levar o pão de cada dia para suas famílias, porque a economia inteira voltou, não é verdade? Então essa aqui é uma defesa para que a gente encontre uma saída com bom senso, para proteger a saúde pública, a saúde coletiva, mas que também permita essas pessoas voltarem a trabalhar. Luiz, muito obrigado pela sua participação e até a próxima, viu? Ok, eu que agradeço. Esperamos que a gente consiga vencer a batalha. Obrigado, valeu. A gente agora volta para fazer um alerta muito importante. O ano novo começou? Quem está em casa está de olho no Instagram, nas redes sociais. Cuidado com o golpe, tá? Uma nova modalidade de trapaça tem enganado muita gente no Instagram. Funciona mais ou menos assim. Um suposto amigo seu posta um produto e diz que está vendendo. Né? Sei lá, uma mesa, uma cama, um celular. Mas, na verdade, o perfil de quem você acha que é seu amigo foi invadido por criminosos. Aí você vai lá e começa a negociar com essa pessoa. Você está achando que é seu amigo, mas acaba tendo prejuízo. Vamos ver na reportagem. Os crimes cibernéticos estão cada vez mais comuns e requintados. E as redes sociais têm sido cada vez mais o alvo dos criminosos que roubam perfis na internet e utilizam as contas para arrancar dinheiro das vítimas. A Roberta viveu isso recentemente. Em uma conversa virtual com uma pessoa que se passou por um amigo, perdeu o acesso ao próprio Instagram. Desde então, o perfil dela começou a ser usado para realizar falsas vendas. Enquanto eu não derrubasse a minha conta, enquanto eu não resolvesse isso, eu não tiraria a minha conta do poder deles. Eles iam contactar todas as pessoas que estavam ali comigo no Instagram, todos os meus seguidores. Eu tentando repetidas vezes
entrar lá, aí mandava senha para o meu celular, tentava entrar de novo, não sei o quê. Será que não tem um sistema de segurança que vê que está, pelo menos para bloquear? As medidas tomadas pela Roberta foram pouco efetivas. Desde domingo, os criminosos arrecadaram quase R$5 mil e fizeram 5 vítimas. Uma delas é a Camila. No último domingo eu vi uns anúncios de venda no stories de uma pessoa que eu conheço. Eu achei que estava falando com ela, enfim, acabei fazendo a transferência e só depois eu soube que o Instagram dela havia sido hackeado. De janeiro a outubro do ano passado, foram registrados mais de 7.500 ocorrências de estelionato praticadas pela internet no Distrito Federal. Em 2020, essas infrações foram ainda mais frequentes. No ápice da pandemia, entre os meses de junho e julho, foi onde teve mais registros desse tipo. 4.212 estelionatos. Para não cair em golpes desse tipo nas redes sociais, é bom sempre desconfiar dos preços muito abaixo dos praticados pelo mercado. Também é importante conferir se a venda realmente é feita pelo dono do perfil e se a conta bancária para transferência de valores condiz com os dados do vendedor. E para evitar ter o perfil roubado, também existem alguns protocolos de segurança que podem ser feitos e que dificultam as ações dos hackers. É importante ativar a autenticação de 2 fatores e a confirmação em 2 etapas, que são opções dentro do seu Instagram, nas configurações, e trará mais segurança além da senha. Também é importante nunca preencher formulários na internet que solicitem a senha também do Instagram e não se passar essa senha a ninguém. E também ter desconfiança absoluta para quando receber mensagens no inbox. Para quem teve o perfil roubado e viu de perto pessoas próximas serem lesadas, o sentimento é de impotência e revolta. A gente fica realmente assim, de pés e mãos atados, a gente se sente impotente. Eu aqui na minha casa, com meu celular, as pessoas sendo roubadas e eu não podendo fazer nada, porque tudo que eu podia fazer eu fiz. E o descaso com esse tipo de crime. Você veja uma mulher esclarecida, né? Qualquer um de nós está sujeito a cair num golpe como esse. Recentemente teve até um jornalista aqui de Brasília, um repórter de uma outra televisão, que estava de mudança para São Paulo. Acredita que o pessoal clonou o telefone dele? Todo mundo estava sabendo que ele estava se mudando. Ele começou a anunciar, vendo essa mesa, essa cadeira e tal. Criminoso esperto, sabia que o homem estava de mudança aqui de Brasília, hackeou o Instagram dele e começou a vender as coisas. Teve jornalista que caiu no golpe. Você vê, mesmo quem está lidando com isso, com a informação, às vezes é pego no momento distraído e cai. Então, atenção redobrada. Quando a gente vê alguém ser enganado, obviamente que dá raiva, né? Naturalmente. Agora, quando o golpe é contra idosos, eu particularmente acho mais revoltante, porque na hora você pensa no seu pai mais velho, na sua mãe mais velha, nos seus tios, nos seus avós, que não tem a mesma destreza que a gente tem na rede social ou até para negociar com as pessoas. A Polícia Civil aqui do Distrito Federal prendeu um homem que teria aplicado um golpe de mais de R$1 milhão num casal de idosos. Esse estelionatário estava foragido há 10 meses. Márcio Fontinelli está com a gente ao vivo e tem outras informações. Márcio, é com você. Boa tarde. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Pois é, Malta, o que acontece é o seguinte, esse rapaz, o nome dele é Pedro Pereira da Trindade. O que ele fazia? Chegava nas vítimas, conversava, ele é um cara muito falador, tem uma lábia muito boa, começava a conversar com as vítimas, aí pegava confiança, então ele entrava na casa das vítimas, aí começava, ali tem que fazer uma reforma, aqui tem que mudar alguma coisa, e com essa desculpa aí, ele pegava dinheiro das vítimas. Ele é mestre de obras e afirma que tem uma empresa, a polícia ainda está investigando isso. Ele já responde a mais de 20 processos na justiça por vários crimes. Ao meu lado, a delegada Ângela Santos, que vai contar pra gente como é que a polícia chegou até ele. Doutora, como é que foi? Boa tarde a todos e todas. Então, nós recebemos uma denúncia anônima dizendo que um mestre de obras estaria praticando crimes patrimoniais contra um casal de idosos que são estrangeiros e mal falam português. E ao verificar essa denúncia, nós percebemos que realmente fazia sentido, lógico, aquela denúncia, e ele se apresenta como mestre de obras, e na verdade ele vai conquistando a confiança dessas pessoas, e na medida que essa confiança é estabelecida, ele vai pedindo dinheiro para essas pessoas, no caso essas vítimas idosas, né, em dinheiro em espécie, porque tem que comprar material, superfaturando material, além de entrar na vida financeira das pessoas e tentar vender um imóvel
alegava uma narrativa falsa, dizendo que havia um processo contra, com relação ao próprio imóvel, né? E aí ele dizia que precisava pagar uma propina para a justiça, sempre narrativas falsas, com essa confiança que ele resolveria, e nisso ele conseguiu tirar mais de R$1 milhão desse casal, além de mais de 100 mil euros. Malta, o seguinte, a gente está usando aqui o nome no plural, as vítimas, porque esse sujeito ele estava foragido há mais de 10 meses. Ele também teria praticado esse tipo de crime em outros estados, não é isso, doutora? Isso. Ontem nós cumprimos 4 mandados de prisão, 2 aqui do DF e 2 de Goiás. E todos esses mandados são por crimes de estelionato, na grande maioria praticado contra pessoas idosas. Além de outros crimes como apropriação indébita, falsidade de documento público e outros crimes aleatórios do Código Penal. Doutora, quando ele foi preso, o que ele alegou? Ele alegou que ele é o mestre de obras, que ele simplesmente estava fazendo o trabalho dele, ele nega, inclusive até para a polícia ele traz toda uma narrativa também muito lógica, sequenciada, ele realmente tem uma fala muito articulada, né? E realmente ele tem um trato social muito bom, o que faz com que as vítimas, no caso esse que foi de ontem, esses idosos estrangeiros, até pela carência, um senhor, o senhor tem Alzheimer, então assim, só a senhora que também já é idosa, né, com toda essa situação praticamente para lidar de uma forma mais firme de dizer não, às vezes perde até essa autonomia para dizer não para uma pessoa que conseguiu conquistar tanta confiança dessa família. Para você ver, né, Malta? Casal de idosos, não são do Brasil, eles vieram da Alemanha, estão aqui há pouco tempo, praticamente não fala português, né? Então aí dá um voto de confiança para uma pessoa dessa, acaba até queimando o filme da gente fora do Brasil por conta disso. Só que a polícia suspeita também que ele tenha feito outras vítimas aqui no DF e em outros estados. Então é por isso, né, doutora, que a gente está divulgando aí a foto dele e também os crimes que ele cometeu, né? Sim, com certeza. Então a polícia acredita que existam vítimas que nem tenham consciências que estão sendo lesadas, porque acredita que está dando um dinheiro para realmente fazer uma reforma, para uma venda de um imóvel ou outros motivos aleatórios que ele possa ter trazido dentro dessa demanda familiar outras famílias. Então a polícia acredita nisso. Então essa foi a razão de divulgar a imagem dele para que outras pessoas, vendo essa reportagem, vendo essa narrativa, se identifique e procure tanto a DECRIM ou qualquer delegacia nas regiões administrativas, ou até mesmo o Disque Denúncia, porque esse caso foi resolvido por meio de uma denúncia feita pelo 197. Exatamente, doutora. Eu queria que a senhora reforçasse para a gente terminar os canais de denúncia. Tem a delegacia virtual, tem o 197. Reforça para a gente, por favor. Então, nós temos aqui no DF uma delegacia especializada, né, no combate à violência contra o idoso, que é a DECRIM, e ela funciona de segunda a sexta, de meio-dia às 19h. Temos também todas as delegacias do DF, elas têm capacidade para receber essa demanda, além da delegacia eletrônica e do canal 197, que são as denúncias anônimas. As pessoas podem ter confiança que não serão identificadas, e nesse caso foi uma pessoa que possivelmente seja o vizinho ou amigo que percebeu essa violência patrimonial e comunicou pelo 197, e a polícia chegou e conseguiu prender esse autor e que estava foragido há mais de 10 meses. Pois é, Malta, a polícia fez a parte dela. E agora a justiça, né? O rapaz responde a mais de 20 processos e tá solto aí, né? Complicado. A gente volta com você. É isso que eu ia falar. Porque você disse assim, esse golpe queima a imagem da gente fora do Brasil. Queima mesmo, é verdade. Mas gente ruim tem em todo lugar. Se chegar um brasileiro e uma brasileira, um casal de idosos fora do Brasil com 1 milhão de dinheiros, né? Seja euro, seja dólar, seja real, disposto a pagar para alguém e não falar a língua local, essa pessoa também vai ser passada para trás. Porque tem gente ruim em todo canto. Mas um negócio que é especialidade nossa é de ter já bandido estelionatário fora da cadeia. Porque aqui no Brasil é assim, a pessoa leva R$1 milhão na cara dura de um senhor de idade com Alzheimer, a polícia faz a parte dela, a hora que bate o processo lá na justiça, essa pessoa não fica presa. É impossível.
impressionante. Isso é só nosso, a gente pode dizer que é genuinamente brasileiro, deixar a gente trapaceira na rua solta, autorizado a fazer tudo de novo se quiser. Obrigado, Márcio, pelas informações. E eu trago outras informações sobre o grave deslizamento de uma encosta em Ouro Preto, Minas Gerais. Não sei se você já viu essa imagem, mas foi agora há pouco, no início da manhã. Veja, a encosta que está encharcada de terra, junto com a mata, vai caindo sobre o casarão. Você vai ver que a fiação tem uma espécie de curto ali no meio agora, e logo à direita o casarão desaba. Segundo a Defesa Civil de Ouro Preto, ninguém se feriu. A prefeitura disse que o casarão já estava interditado desde 2012. De acordo com a prefeitura, o solo estava encharcado em decorrência das chuvas dos últimos dias, né, que está chovendo em Minas Gerais inteira. Ouro Preto está entre os municípios em situação de emergência por causa dos temporais, e a Defesa Civil orienta que as pessoas não passem pela região. A nossa produção conversou faz pouco tempo com o Tino Ansaloni, que é jornalista do jornal Voz Ativa, um portal de notícias de Ouro Preto, e ele nos disse o seguinte, que essa área já dava sinais de desmoronamento, já era uma área de risco, e informou pra gente que hoje pela manhã a Defesa Civil já tinha sido acionada. Eles interditaram todas as vias próximas a esse local 20 minutos antes do desmoronamento acontecer, por isso que a gente pode dizer com certeza para você agora, 12h20 ao vivo no SBT, que não há vítimas. A gente vai entrar ao vivo agora com o Tino, que é o jornalista por telefone lá de Ouro Preto. Ô Tino, eu tava falando seu nome aqui agora. Ele está com a gente plugado na linha, Luiz, ou eu espero mais um pouquinho? É o seguinte, pessoal, 12h20, a gente está mantendo agora a comunicação com o jornalista Tino Ansaloni, que é lá de Ouro Preto, que conversou com a nossa produção agora há pouco e nos trouxe as últimas informações sobre esse deslizamento de terra que derrubou um casarão histórico, que segundo o que a gente apurou até agora há pouco, era inclusive tombado pela Unesco. Era um patrimônio arquitetônico lá da cidade. Netinho, eu peço que você continue deixando as imagens aí na... Tino, você me ouve? Aqui é o Felipe Malta de Brasília. Felipe, bom dia a todos aí de Brasília, do SBT Brasília, um abraço para todos. Ouvindo bem, Felipe. Muito obrigado pela sua participação. Primeiro me diga uma coisa, de que jornal você fala? Qual que é o seu portal de notícias aí em Ouro Preto? O nosso portal chama-se jornalvozativa.com. Você pode encontrar diretamente nesse endereço ou em todas as nossas redes sociais, YouTube /Jornal Voz Ativa, Instagram /Jornal Voz Ativa, Facebook /Jornal Voz Ativa. Parceria e pela participação com a gente. Que informações você tem, Tino? O que aconteceu aí? Não tem vítima mesmo, né? Não, Felipe. Essa região, ela já foi afetada há pelo menos 9 anos por um deslizamento. Ali existia um casarão do século XVIII, que vocês podem ver aí nas imagens, que foi totalmente destruído. Do lado direito do casarão, alguns pontos comerciais que também foram destruídos. E do lado esquerdo, um depósito que há anos funcionava como um supermercado famoso na nossa região aqui, o antigo Varejão da Estação. Hoje, por volta de 10 horas da manhã, uma funcionária da Defesa Civil de nome Paloma passou pelo local e observou sinais de deslizamento ali e bloqueou o trânsito. É uma via de acesso à parte nova da cidade, né? É uma via já no nosso centro histórico, porém ela é usada para unir a parte nova da cidade com o centro histórico. Então, transitada a todo momento por veículos de passeio, por pedestres, por coletivos, ônibus coletivos. Então, essa ação, com certeza, salvou vidas aqui na nossa histórica Ouro Preto na manhã de hoje. Eu conversei há pouco com o geólogo da Defesa Civil de Ouro Preto, logo após o acontecido. Ele estava emocionado ao telefone e dizendo que, se não fosse também a ação da Defesa Civil, através dele, de ter combatido uma certa tendência à reabertura do local, à liberação do local durante esses 9 anos, se não fosse essa ação rígida dele e esse pulso firme, teria acontecido coisa pior ali, porque, porventura, esse casarão poderia estar habitado, esses pontos comerciais também poderiam estar alugados e esse depósito onde funcionou o supermercado com certeza também estaria habitado e pessoas estariam ali nesse momento. Então, 2 fatos importantes. A Paloma, que é geóloga também da Defesa Civil de Ouro Preto, impediu o trânsito totalmente assim que observou.
e o fato de o Charles, a Defesa Civil de Ouro Preto, a Secretaria de Defesa Social da cidade, não permitir a reabilitação destes locais. Isso foi muito importante nesse momento. Então há muita comoção na cidade, há vários vídeos circulando pela internet, inclusive um vídeo com imagens aéreas feitas pela própria Defesa Civil, por drone da Defesa Civil, assim que detectaram possível deslizamento do restante dessa parte do morro, conhecido como Morro da Forca aqui na nossa cidade, que mostram a ação efetiva da Defesa Civil, evitando aí mortes na nossa cidade, viu? Tino, você disse que esse imóvel já estava interditado há algum tempo. Eu te pergunto, é interditado por questões da estrutura do próprio imóvel ou sempre o risco que se apresentou foi dessa encosta, desse Morro da Forca aí deslizar? Por que a Defesa Civil insistia tanto em manter o imóvel desabitado? Quando se passa pela... Agora não, né? Está destruído, mas algumas horas, quando se passava pelo bairro, pela área conhecida como Praça da Estação popularmente, o local, o nome oficial é Praça Cesário Alvim, ali a poucos metros está a nossa antiga estação ferroviária, a histórica estação ferroviária de Ouro Preto. Por isso o local é conhecido como Praça da Estação. Todos os transeuntes, todos os motoristas que passavam, observavam ali o deslizamento que já havia acontecido há 9 anos. Por isso, a área era vista pelo ouropretano como uma área de risco. Essa interdição desses prédios veio daí, há 9 anos atrás, desse primeiro deslizamento, que fez com que a Defesa Civil tomasse essa atitude de interditar definitivamente o local. O Tino Ansaloni fala com a gente ao vivo, direto de Ouro Preto, ele é do jornal Portal Voz Ativa, e eu te agradeço, Tino, pela participação, por conversar com os brasilienses, porque logo antes da gente entrar aqui no estúdio e abrir o jornal, essas imagens começaram a circular nas redes sociais e a gente entrou aqui no ar com a disposição de levar até o nosso telespectador a informação mais precisa. Que bom que a gente pôde contar com a sua ajuda nesse momento. A notícia é muito triste, mas graças a Deus não houve vítimas pelo trabalho de prevenção mesmo, de previdência da Defesa Civil, e eu te agradeço, te desejo um bom trabalho. Eu acho que a partir de agora a cidade aí se movimenta mais um pouco, você vai demorar a poder descansar, porque vai ter muita pergunta para ser respondida nas próximas horas. Muito obrigado, viu, pela participação. Por nada, um abraço, só frisando que temos 256 pessoas desabrigadas, né? Estão alojadas em escolas estaduais e municipais das cidades que se transformaram em abrigos provisórios. Temos 10 pontos somente na sede do município com maiores riscos de deslizamento ainda, apesar de 2 dias já sem chuva. Agradeço também a participação, infelizmente levando essa notícia triste, mas a gente pretende participar em momentos de alegria também, que Ouro Preto é uma cidade rica em arte, em cultura, recebe vários artistas do país inteiro, até do exterior, e a gente pretende voltar num outro momento com um pouco mais de alegria aí para os brasilienses. Um abraço aí, viu, para todos, um bom trabalho. Muito obrigado, Tino. Gente, eu também sou de Minas Gerais, eu estou com o coração partido de ver o que meu estado está passando, uma situação complicadíssima. Aliás, né, falando ainda das consequências da chuva inédita no estado mineiro, o Ministério Público de Minas Gerais abriu um inquérito para investigar a queda do paredão de rocha, que vocês devem ter visto, matou 10 pessoas lá em Capitólio, no sul do estado. Enquanto esse episódio não é esclarecido, a economia da cidade está sofrendo os impactos dos cancelamentos de viagens e passeios. Em pleno verão, esta loja deveria estar lotada, assim como o restaurante desta pousada. Se o movimento é pequeno no comércio, imagina na água. Nenhuma lancha. O marinheiro esperava que 2022 pudesse amenizar os prejuízos causados pela pandemia. Um final de semana comum, agora na alta temporada, normalmente a gente faz de 2 até 3 passeios por dia em cada barco. E agora, tudo parado, fica essa incerteza, né? Qual será o futuro? 60% da economia de Capitólio depende do turismo, que também gera rendas nas cidades vizinhas. O acidente que matou um grupo de 10 pessoas fez muita gente desistir das viagens. Cerca de 5 mil pessoas, frequentemente, vêm para cá só um final de semana. Um feriado com calor pode chegar a mais de 20 mil pessoas que entram e saem por aqui. Isso num dia normal estaria lotado,
inclusive com fila de espera. Xenon é guia turístico e leva grupos para fazer trilhas e conhecer as cachoeiras. Todos os passeios da semana passada foram cancelados. Tive que devolver aproximadamente hoje R$ 1.500. Os trabalhadores esperam que a análise técnica dos cânions, anunciada pelo governo no início da semana, possa reaquecer o turismo. Nós estamos aqui nos preparando e preparados para continuar fazendo o turismo seguro com todos. Lá em Capitólio, essa questão atinge mais as pessoas que trabalham com turismo, né? Porque os turistas desapareceram, mas em tantas outras localidades de Minas Gerais, o problema é que as pessoas não têm mais onde morar mesmo. Subiu para 341 o número de municípios em situação de emergência em Minas Gerais por causa dos temporais que a gente viu. A Defesa Civil confirmou mais 5 mortes causadas pela chuva. Nas últimas 24 horas, mais de 10 mil pessoas, olha que situação, tiveram que sair de casa, porque era perigoso ficar debaixo do próprio teto. A solidariedade tem levado conforto a esses moradores que perderam tudo. O vídeo mostra o momento em que a encosta desaba e leva junto parte da estrada que dá acesso à cidade histórica de Mariana. A queda de barreiras e os alagamentos já provocaram quase 140 pontos de interdição nas rodovias mineiras, como este, em Sabará. Com a trégua da chuva, sobrou lama e destroços por toda a cidade. Em Governador Valadares, moradores tentaram salvar alguma coisa da inundação depois que o Rio Doce transbordou. Essa família teve que ser retirada de casa de barco por voluntários. 8.000 pessoas estão desalojadas. Eu quero pedir a Deus que Deus me reconstrui minha casa. Eu não tenho mais nada a falar. Em Pará de Minas, seu Juveci viu a casa onde morou a vida toda desmoronar depois do temporal. Foi um susto realmente. A sorte não estava ali para não machucar, não me matar, né? É difícil ver a casa que a gente nasceu criado no chão. É triste. A Defesa Civil Nacional começou a liberar recursos para as prefeituras auxiliarem os desabrigados. O primeiro recurso é para a garantia de direitos básicos, alimentação, segurança alimentar, a limpeza, o abrigamento. Por fim, no terceiro momento, a reconstrução das infraestruturas públicas e de residências. Em Betim, 36.000 pessoas foram atingidas pelos alagamentos. 9.000 tiveram que deixar suas casas. O bairro Citrolândia foi um dos mais atingidos em Betim. Quem mora na parte mais alta já conseguiu voltar para casa e até fazer a limpeza. Mas quem mora aqui desse lado, que fica bem mais abaixo, não conseguiu nem voltar para casa para ver o tamanho do estrago que a enchente provocou. 30 pessoas estão alojadas nas salas de aula desta escola. Por falta de espaço, é preciso dividir o mesmo ambiente entre várias famílias. Eu não me importei em sair e deixar tudo para trás, porque eu estou prevenindo a minha vida. Muita doação, né? Que o povo mineiro, graças a Deus, são muito solidários. Uma das maiores preocupações é com as crianças, que não entendem ainda muito bem por que foram obrigadas a sair correndo de casa e agora estão dormindo num abrigo em sala de aula. Os educadores do Centro de Referência em Assistência Social estão fazendo um trabalho muito delicado de brincar e conversar com elas de uma forma lúdica, para evitar que essa situação atual se transforme num trauma no futuro. Que é pintar, é brincar, para a criança ter aquele tempo para ficar disperso, para esquecer, tentar esquecer desses traumas, né? Ela não entende direito o que aconteceu, ela está fora de casa, veio para o abrigo aqui, para a escola. A Secretaria de Assistência Social da cidade pede doações para ajudar quem perdeu tudo. Nós precisamos de copos descartáveis, de brinquedos para essas crianças que estão aqui. A gente precisa de roupa de cama, a gente precisa de colchão, a gente precisa de material de limpeza e de higiene pessoal. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo alerta para risco de chuvas fortes para 288 cidades de Minas Gerais. Na última semana do ano foi Bahia, né? Agora é Minas Gerais. Meu Deus, é deslizamento de terra caindo em cima de casarão, é dique rompendo, é estrada indo embora por conta da chuva. 040, vocês viram a imagem que rodou nas redes sociais, o caminhoneiro estava lá, nem sabia se o caminhão dele ia ficar parado com tanto de água e lama que veio. O relatório da Agência Nacional de Águas mostra que o número de acidentes em barragens de mineradoras no Brasil aumentou mais de 14 vezes em apenas 2 anos. Na quarta-feira ontem, né?
foram divulgadas as imagens do transbordamento de um dique de uma mineradora lá na região da Grande Belo Horizonte. Você vai ver, o negócio é impressionante. Parece Brumadinho, é menos, né, lógico, mas olha só. As imagens mostram o momento em que o dique Lisa, da mina Pau Branco, transborda. O acidente foi na semana passada, em Nova Lima, na região metropolitana da capital mineira. Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, responsável pela fiscalização de barragens, o número de acidentes tem crescido nos últimos anos. Em 2018, foram registrados 3 acidentes. Já em 2020, foram 44, um aumento de mais de 1.300%. Um sentimento de medo, insegurança, e é aquela sensação de que você está na mão de um bandido, né, que coloca uma bomba relógio na sua cabeça e você não sabe a hora que aquilo ali vai estourar. De acordo com o relatório da agência, a maioria dos acidentes ocorreu devido às cheias no primeiro trimestre, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. O Brasil tem 445 barragens de mineração que apresentam algum tipo de risco. Elas são fiscalizadas por 33 técnicos. Segundo a Agência Nacional do Setor, o número de fiscais é insuficiente, mas estaria sendo compensado pelas informações da própria população das regiões de risco. Essa junção de apoio da população informando rapidamente a agência tendo o suporte do governo, a gente podendo atuar de forma técnica, dificilmente a gente vai ter algum tipo de acidente com dano potencial associado ou exacerbado. Mas este especialista diz que é preciso ampliar a fiscalização para evitar acidentes. Porque a gente não precisa, né, cá entre nós, o que já vivemos nos últimos anos, né, de outros Brumadinhos e Marianas. Porque que parece, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou ao Ministério da Saúde a suspensão definitiva da temporada de cruzeiros no Brasil depois do surto de Covid-19 entre tripulantes e passageiros, né? No fim de dezembro, a agência já tinha falado, melhor parar com isso. Andressa Lara está em Santos e fala com a gente ao vivo. Andressa, a gente está tratando desse assunto aqui no jornal pelo seguinte, muitas vezes no começo de ano, o cruzeiro é uma opção de viagem em família que, embora tenha gente que não possa pagar de jeito nenhum, acaba sendo mais barata. Valores é o seguinte, você vai para um litoral da Bahia, por exemplo, muitas vezes a pessoa gasta 5, 6, 7 mil por pessoa. No cruzeiro, por 3, 4 mil está tudo incluso e ela consegue viver umas férias boas. Então tem muito brasiliense que eu sei que estava planejando embarcar num cruzeiro nesse começo de ano e eu gostaria de saber de você. Vai ter viagem ou não vai? Seja bem-vinda a Brasília, Andressa. Muito obrigada, Felipe. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. E é exatamente isso, Felipe. Inclusive, na semana passada, eu e o cinegrafista Alexandre Rodrigues estivemos aqui, fizemos matéria sobre o desembarque da população, dos passageiros que estavam nos navios. Tinha muita gente de Brasília mesmo. O pessoal quis aproveitar esse momento. Bom, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou, eles noticiaram ontem, enviaram um comunicado como ação necessária o fechamento definitivo dos cruzeiros de navios da temporada aqui do Brasil. Isso porque a situação não está nada fácil. Até o dia 6 de janeiro, 1.177 pessoas, entre tripulantes e também passageiros, testaram positivo para a Covid-19. Eles, inclusive, enviaram para o Ministério da Saúde e também para a Casa Civil da Presidência da República um documento com a situação atual epidemiológica de todos que passaram pelas embarcações e eles recomendaram que as viagens não continuem. Como você falou, a Anvisa enviou um comunicado no dia 31 de dezembro, onde pedia a suspensão temporária das viagens. Isso ficaria, a princípio, até o dia 21 de janeiro. 7 viagens foram canceladas até essa data, mas agora eles pedem para que isso seja definitivo e que os navios não embarquem novamente as pessoas e que as viagens
sejam canceladas para essa temporada 2021-2022 aqui no Porto de Santos, o maior porto da América Latina, por onde passam muitos desses navios. Estão os 5 navios que faziam a operação aqui no país. É o Costa Diadema, o Costa Fascinosa, o MSC Seaside, o MSC Preciosa e o MSC Esplêndida. Os 5 estão aqui parados no Porto de Santos. Até o momento, as companhias não se pronunciaram, não enviaram nenhuma notificação, então estamos aguardando aí o posicionamento também da associação dos tripulantes no país. Felipe. Muito obrigado, Andressa, pelas informações. Complementando o que eu disse para você quando eu ia te chamar, fiz uma rápida pesquisa aqui na internet enquanto você trazia as informações pra gente. Em alguma das agências de viagem, uma viagem de 3 noites de cruzeiro, com tudo incluso, custa R$ 1.800 por pessoa. Numa alta temporada como a nossa, R$ 1.800 às vezes não dá para você pagar a passagem aérea para você ir para uma cidade litorânea, do Nordeste ou outro ponto turístico muito frequentado do Brasil. Então a suspensão desses cruzeiros pode impactar os planos de muitas pessoas e, como a Andressa relatou, de brasilienses que ela encontrou lá no porto esperando para ver se embarcava ou não. Andressa, muito obrigado, viu? Bom trabalho para você. Até a próxima. Vamos voltar para o Distrito Federal? Você está sabendo que aqui a gente está acompanhando de perto os desdobramentos do prédio que desabou lá em Taguatinga. Que susto! Faz uma semana. O repórter Paulo Vitor Tatuzinho está lá no local e vai atualizar as informações pra gente. Porque, Tatuzinho, eu estava fora, mas eu vi que o prédio desabou. Mas parece que agora ele está caindo pro lado. Vai atingir mais alguma edificação aí na região? Olha, Malta, boa tarde para você. Seja bem-vindo de volta ao SBT Brasília, né? Após aí passar por esse período aí de descanso. Malta, é o seguinte, a gente está acompanhando desde o início do desabamento essa história que começou lá na quinta-feira, às 10 horas, com um chamado, né? Os moradores denunciando rachaduras, chamaram os bombeiros, Defesa Civil. O pessoal da Defesa e Bombeiros acabou evacuando esse prédio antes que acontecesse uma tragédia. Isso aconteceu às 2 horas da última quinta-feira. E hoje completa aí 7 dias e a gente vem acompanhando esse trabalho incansável da Defesa Civil, com análises de topografia, a parte da engenharia, para evitar possíveis tragédias aqui na região. Hoje, pela quinta-feira, né, a gente está acompanhando esse trabalho. Veja só, de novidade que a gente tem. Essas famílias, 26 famílias, um total de quase 100 pessoas, elas foram levadas, alguns têm casas de parentes, outros foram relocados para hotéis aqui da região, 3 hotéis. Essas diárias, elas foram estendidas até essa sexta-feira. Nós recebemos há poucos instantes uma nota aqui da assessoria de imprensa do próprio dono do imóvel aqui, que está dando esse respaldo para os moradores. O que acontece? O dono disse que vai indenizar possíveis problemas relacionados, por exemplo, aos pertences que ainda estão dentro desse imóvel. Imóvel que está isolado, não só ele, mas também os imóveis que são na parte das laterais desse prédio. Então, portanto, Malta, a gente continua acompanhando. Agora, a novidade de momento agora é que, veja só, o dono contratou a equipe, né, de engenheiros para colocarem esses tapumes, ou seja, para isolarem essa parte tanto de trás aqui do prédio, bem como também esses tapumes serão colocados na parte da frente. E, inclusive, o Detran estava aqui há poucos instantes já vendo essa questão, porque o trânsito, o acesso aqui da região, os moradores que passam por aqui, tanto que saem de Taguatinga Sul e que têm acesso para a BR-060, que é saída para cidades importantes como Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo 2, e também uma ligação importante para a capital do estado de Goiás, que é Goiânia. Agora eles não poderão mais passar por aqui, que é inclusive uma rota de desvio. Agora, Malta, como é que vai ficar a parte da Defesa Civil? Como é que está a situação do prédio? Esse prédio tem riscos realmente de desabar novamente? Ele está inclinando, não está? A gente pode perceber pelas imagens, meu querido Dentinho, veja só, aquela rachadura bem extensa ali, ó. Uma rachadura que realmente coloca em risco. E aqui vai explicar melhor isso, lógico, a Defesa Civil, que tem uma análise técnica de engenharia. Coronel Rossano, primeiramente, boa tarde. O senhor desde quinta-feira está atendendo a gente, gentilmente mais uma vez. Hoje, quinta-feira, 7º dia, como é que está essa questão desse prédio? É o que você falou, né? O prédio oferece risco. Ele não parece que vai cair, mas ele todo dia está se movimentando cerca de 1 centímetro a 1,5 centímetros. A gente está analisando. Aquela rachadura que você falou, ela atravessa o prédio, do outro lado tem uma outra rachadura, na verdade é a mesma. Então o prédio está partido ao meio. Vocês vão continuar aqui, Coronel? Vamos continuar aqui, até a demolição.
Ou seja, o trabalho não para aqui, inclusive esses tapumes aqui que agora colocados por parte do dono, né? Isso, a gente solicitou ao dono para fechar, para aumentar a segurança local, né? Não só dos vizinhos, mas dos pedestres, de todo mundo. E para preservar o prédio para ninguém entrar. Porque há risco, como o senhor disse, de desabamento aqui, né? Sim, sempre teve esse risco de desabamento, né? E a gente está controlando, parece que não vai ser iminente, mas vai chegar um momento que a estrutura não vai aguentar. Aí, o Malta, Coronel Rossano, gentilmente, obrigado pela atenção, Coronel. Obrigado. Coronel, que tentou estar em reuniões aí com os profissionais da Defesa Civil, já está saindo agora rapidamente para uma outra reunião, para, lógico, essa questão dessa preocupação. A área está isolada e, como a gente disse, novidade esses tapumes que já estão sendo colocados aqui por parte do próprio proprietário do imóvel para isolar essa área aqui, viu, Malta? Muito obrigado, Tatuzinho, pelas informações, viu, amigo? Gente, é hora da nossa enquete. Quero saber o que você pensa sobre os assuntos que a gente traz aqui no jornal. E o de hoje é polêmico. No setor central do Gama, uma mulher quebrou o carro do companheiro com um galho gigante, um tronco de madeira. E ela cometeu crime? Claro, cometeu dano ao patrimônio. Destruiu o carro do homem. A razão? Um suposto adultério. A gente já vai ver juntos o registro dessa confusão, mas enquanto a gente vê, eu quero que você aponte a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer na tela neste momento e me responda, se você estivesse no lugar da mulher traída, como é que você ia reagir? De forma violenta, como ela reagiu, com dano ao patrimônio, né, que é complicado, às vezes até machucando uma pessoa em volta, ou de uma forma mais calma? Tem 3 opções para você. Eu faria o mesmo, ou pior, quebrou foi pouco. Segunda opção. Um traste desse não mereceria o meu estresse. A gente tem que resolver isso no tribunal. Para você, mulher, que se fosse traída, ia preferir tirar de tudo do seu marido, a casa, o carro, a pensão, tudo, mas lá na justiça, mas não ia fazer barraco. E terceiro olha, Malta, difícil saber, né? Se dá para segurar a raiva numa situação como essa. Você vai votar e você vai entender o que aconteceu. Ronald, você no lugar da mulher traída, você ia fazer o quê? Um traste desse não merece o seu estresse? Pessoa que toma um chifre às vezes quer ficar quieta, né? E resolver a coisa na justiça. Tá bom. A enquete está na tela e a gente vê o vídeo completo, então pode rodar. Talarico! Quem foi talarico? Ela falou safado, talarico. Eu percebi. Eu sabia que a mulher tava quebrando o carro. Mãe, parece a Viviane vestido astro. Mãe, olha o que a mulher tá fazendo, mãe. Meu Deus. Gente do céu. Tá, pega uma pedra, cadê? Amém. Quero ver quem mexe comigo aqui. Amém. Botar um texto bem na tua festa. Mano, que massa. Quebrou! Quero ir! Fica aí! Joga! Joga! Tô doida? Joga! Tô! Filma aí, ó! Filma! O público do cão, até você mesmo saber quem você é! Manda sua vagabunda descer, manda! Manda sua vagabunda descer! Batei mulher aqui! Cala a boca, Rebeca! Senhora, por favor! Eu vou falar com o Pinheiro, vagabundo! Nem meu coração tá batendo muito forte. O meu também? Nossa, gente. Isso mesmo, quero ver se bate. Essa foi foda! E as comentaristas de vida alheia? Que massa! Mãe, olha o que a mulher tá fazendo. Meu coração tá aqui batendo forte. Essas meninas eu vou te contar, viu? Pra que você tem inimigo se você tem um vizinho desse? Vamos botar o resultado na tela? Gente, eu queria falar tanto desse vídeo, mas parece que agora não pode estourar o jornal. Eu tô triste. Ó, como é que você reagiria no lugar da mulher traída? 36% dos nossos telespectadores dizem, olha, um traste desse não merece o meu estresse, a gente ia resolver isso no tribunal, eu ia tirar tudo dele, mas na justiça. Ó, opa, agora ganhou.
Você vê que é ao vivo mesmo, tá? Você vai votando, olha lá, você vai votando, o resultado muda, eu não sei nem o que vai acontecer aqui agora, mas nesse momento, em primeiro lugar, tá esse, que o traste não merece o estresse. Segundo lugar... Ai, gente, mas vocês estão dificultando a minha vida. Quase igual, tá difícil saber se dá pra segurar a raiva numa situação como essas. Cerca de 37% dos nossos telespectadores e 30% das mulheres mandando um claro recado aos seus maridos, dizem ao vivo aqui no SBT que faria o mesmo, que quebrou foi pouco. Deixa eu ver se tem comentário aqui ao vivo pra gente ler. Professor Leandro, oi professor, muito obrigado pela participação, viu? Ele diz, é muita exposição fazer o que ela fez, é verdade. Realmente ela se expôs ali, mas não dá pra poder julgar a pessoa, né? Tá bom, já vou mudar de assunto. E na Asa Norte, um episódio lamentável foi de uma mulher que ofendeu funcionários de uma lanchonete. Esse foi feio demais. O episódio foi filmado e a gente vê agora. Preste bem atenção nesse vídeo, feito por uma testemunha na fila do drive-thru dessa rede de fast food da 506/507 da Asa Norte. Lixo, podre o seu atendimento, bosta o seu atendimento. Toda essa história aconteceu aqui, nesse drive-thru que fica na Asa Norte. Segundo informações de testemunhas, no dia em que tudo aconteceu, na última terça-feira, dia 12, que era por volta de umas 23 horas, essa testemunha disse que a mulher que acabou humilhando a atendente, chamando ela, proferindo palavras de baixo calão, como analfabeta, cavalo e também lixo, essa testemunha disse que a mulher teria ido até a frente e estava nervosa porque estava questionando a atendente sobre quais os ingredientes corretos do hambúrguer, principalmente os molhos. Essa mulher ficou revoltada, começou a xingar, a proferir essas palavras. A atendente ficou abalada, chorou bastante, foi para o canto, voltou depois novamente e mesmo assim a mulher continuou a xingar. Após cansar e sair aqui pelas ruas da Asa Norte. Nós tentamos entrar em contato com essa mulher, não conseguimos nenhuma informação. Também tentamos falar com a rede de fast food, até agora nenhuma resposta. Mas o que se sabe, a informação que nós temos é de que essa atendente humilhada, provavelmente, principalmente com esse vídeo, que é uma matéria que vai, inclusive, identificar as causas dos xingamentos, das humilhações, para um registro de ocorrência, um boletim de ocorrência. Tudo isso que aconteceu aqui, em plena região central de Brasília. No vídeo, a mulher que aparece xingando e humilhando a atendente é uma pensionista da Marinha e também auditora do Instituto Brasília Ambiental, o IBRAM. Não contente, a mulher que vê a funcionária humilhada, chorando, ainda faz outros insultos antes de ir embora. Você não sabia analfabeto, cavalo. Servidora pública, né? Você sabe que tem certas profissões como a minha, como a de serviço público, policial, bombeiro, que a gente é pago também para dar exemplo, né? Um servidor público não pode sair na rua se prestando esse tipo de papel, não. Depois eu gostaria que a gente entrasse em contato com os órgãos em que essa servidora trabalha para entender se eles estão satisfeitos com a presença de uma mulher tão mal educada e com pouca civilidade, saindo por aí, destratando as pessoas como se fosse dona de tudo, rainha do Brasil. Pelo amor de Deus... Em nota, a empresa McDonald's afirmou que é contra qualquer tipo de violência em seus restaurantes, disse que a franquia responsável por essa lanchonete, aí da Asa Norte, está apurando o ocorrido e que vai adotar as medidas cabíveis. A medida cabível é que a empresa vá até a polícia e registre ocorrência contra essa mulher, que denuncie pelas calúnias, pelas ofensas que ela proferiu e responsabilize ela de alguma maneira. A empresa precisa, de alguma forma, dar apoio aos seus funcionários, porque quem está ali na ponta, 24 horas por dia, oferecendo o produto, é o seu trabalhador. Aí chega uma senhora como essa, completamente fora de si, para dizer o mínimo, né, não pode falar outras coisas, e aí realmente fica complicado. Se a empresa não vai e fala assim, ó, trabalhador, se fizer isso contigo aqui, eu vou lá na polícia com você e te protejo. Senão fica complicado para quem trabalha ali, né? Aí prenderam 2 ladrões que furtavam objetos de dentro de veículos na Asa Norte. A dupla foi pega furtando na 709 Norte. Os bandidos foram flagrados por câmeras de segurança. Um deles quebra o vidro do lado do passageiro e entra no carro.
foi durante a madrugada desta quarta-feira. O comparsa aparece coberto por uma manta. A dupla carregava um saco de lixo, onde, segundo a polícia, havia um aparelho de som, estepe, chave de rodas, triângulo e outros itens, todos furtados do interior do carro que aparece nas imagens. Os objetos recuperados foram devolvidos ao proprietário e os ladrões foram levados para a 5ª Delegacia de Polícia. Gente, até amanhã. Tava com saudade. Beijo.